Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui no canal, que é responder a uma tag, a tag de calhamaços. E até já peço que vocês me passem esse feedback, se vocês gostam desse tipo de vídeo ou preferem outros tipos. Eu acho que a gente sempre consegue sair desse tipo de vídeo, dessas tags, com algumas indicações, com ideias melhores de algumas leituras, e então decidi fazer aqui para vocês hoje. E eu vi essa tag recentemente no canal da Ariesca, então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo dela, e foi de lá que eu peguei as perguntas. Mas eu acho que essa é uma tag bem antiga aqui do Booktube, né? Vocês encontram um monte de vídeo. Eu até já tenho um vídeo um pouco mais antigo falando um pouco sobre calhamaços, então eu decidi fazer de fato a tag respondendo cada uma dessas perguntas, trazendo elas para vocês. Até para delimitar, para definir algo como calhamaço, eu costumo considerar aí 800 páginas, mais de 800, 900, enfim, aqueles livros de fato enormes. Mas para esse vídeo eu delimitei pelo menos 600 páginas para considerar calhamaços, para encaixar ali os livros nas perguntas respectivas. Então eu já deixo aqui essa ressalva. Mas enfim, é só uma definição, né? São aqueles livros que têm esses tamanhos que assustam. Vocês estão vendo que até a minha estante está um pouco vazia, ela até deu uma respirada na hora que eu tirei esses livros enormes aqui. Mas enfim, vamos então às perguntas. Antes de responder cada uma dessas perguntas, 2 avisos paroquiais. Primeiro é que eu tenho um vídeo dando dicas práticas de como ler calhamaços sem desistir no meio do caminho, como que eu faço a leitura desses livros grandes, como que funciona para mim. Eu indico bastante que vocês assistam a esse vídeo caso sintam dificuldade, eu acho que ficou bem prático. E a segunda dica é que as inscrições ainda estão abertas para o Como Entender os Clássicos, que também pode te ajudar tanto a entender esses calhamaços, como também seguir na leitura e entender qualquer clássico da literatura, não necessariamente esses livros gigantes, né? Enfim, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para o Como Entender os Clássicos, e vocês encontram aí no card em algum lugar aqui da tela, ou lá embaixo também, esse vídeo que eu fiz com as dicas práticas. Bom, vamos lá para as perguntas então, sem mais delongas. O maior livro que eu li na minha estante, o maior calhamaço já lido, é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Nessa minha edição aqui da Nova Fronteira, eu também defini de acordo com as minhas edições, né? Então esse aqui é um livro que ficou mais ou menos com umas 1.500 páginas, 1.580, por aí, enfim. Tem vários livros aqui mais ou menos na mesma faixa, mas contabilizando certinho aqui, esse aqui foi maior. É inclusive um dos meus preferidos da vida, vai aparecer de novo nessa lista, sem sombra de dúvidas. E é um livro maravilhoso, eu sempre recomendo muito. Eu sei que Victor Hugo é um autor que não vai agradar todo mundo, sim, tem muita digressão, ele dá uma enrolada, ele faz uns personagens que não são tão verossímeis, mas eu amo, eu sou apaixonada pela história que ele conta, especialmente a história que ele conta aqui nesse livro, que é a história de Jean Valjean, um homem que ficou preso por roubar pão para sua família. Ele fica bastante tempo nas galés, e ele tem uma grande virada na sua vida por conta do bispo Bévenu, que é um homem muito bom, um homem muito humilde, que vai ajudar este homem, Jean Valjean, a se redimir, a ver dentro de si algo de bom. E é assim que ele passa a viver a partir aqui dessa situação, que é logo no início do livro. Maravilhoso, recomendo para todo mundo, mesmo sabendo que muita gente vai chegar e dizer: nossa, eu odiei esse livro, ou não aguentei ler esse livro. Para mim é um dos meus preferidos da vida. Maior livro da estante que não leu, também ali fica mais ou menos numa faixa de páginas, que tem muito livro na minha estante que eu ainda não li, mas vou trazer aqui para essa resposta O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, nessa edição que recentemente eu recebi do Clube de Literatura Clássica. Nessa edição aqui ficou com quase 1.200 páginas, e esse é um livro que eu quero ler até o final do ano. Não sei se vai ser possível, porque ele é bem grande, né? Mas todo mundo me fala que ele é um livro super fluido, super tranquilo de ler, que as páginas voam, assim, né? E o Dumas tem uma capacidade muito grande, o Dumas tem uma capacidade muito grande disso também. Mas enfim, está aqui, quero muito ler O Conde ainda esse ano. Calhamaço que tem medo de ler. Eu não posso definir, assim, medo de ler, porque eu acho que eu já me desapeguei um pouco disso. Sei que são grandes desafios e que um dia eu vou querer enfrentá-los. Mas enfim, vou trazer aqui um livro que tem me sondado e que muita gente tem me pedido também para fazer uma leitura comentada na área de membros, ou enfim. Mas não sei, eu tenho um pouco de dificuldade com esse autor, e foi justamente isso que eu falei no último vídeo aqui do canal. E eu estou falando de Thomas Mann e seu A Montanha Mágica,
quero sim subir essa montanha. É um livro bem filosófico, que tem muitos aspectos da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho certeza que A Sagração da Primavera, uma leitura que eu estou fazendo hoje, vai aumentar bastante meu repertório para chegar nesse livro aqui. E ele tem 850 páginas, mais ou menos. Todo mundo fala que é, de fato, uma leitura lenta. Não só é um livro enorme, mas é uma leitura lenta. Com certeza ele vai ser encarado em algum dia, mas sim, eu tenho certo receio e talvez de não gostar muito também da experiência, pelo que eu já sei, né, do meu gosto com Thomas Mann. Ou quem sabe ele me surpreenda, né? Tomara que me surpreenda. Calhamaço que tem fissura para ler. Essa também é uma resposta que eu fiquei mais ou menos em dúvida, porque eu tenho vontade de ler muitos livros, e inclusive alguns que eu mencionei aqui, e que eu vou mencionar ainda nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui um livro um pouco diferente, um livro de não ficção, que volta e meia eu olho para ele e penso, nossa, que vontade de ler esse livro, e fico pensando em colocar talvez na área de membros, não sei, que é esse aqui, Jerusalém, a biografia do Simon Sebag Montefiore. Do Montefiore, eu já fiz a leitura dos Romanov, eu sei que ele tem uma leitura fluida e tal, tranquila de se fazer também, que ele traz muitas curiosidades, às vezes algumas fofocas. Nesse caso, eu acho que tem menos fofoca para trazer do que no caso dos Romanov. Mas esse é um assunto que eu não tenho muito domínio, assim, e acho que esse livro pode trazer, assim, uma boa ideia, sabe? Uma base boa para entender todos os conflitos e a importância também da região de Jerusalém. Então, volta e meia eu fico com vontade de ler esse livro aqui. Ele tem também mais ou menos umas 800 páginas, então considero um calhamaço, e provavelmente é daqueles livros que eu vou demorar um tempinho para ler, até por ser não ficção, né? Livro grande, capa linda. Todos esses livros que eu mostrei são muito bonitos, mas eu queria trazer um diferente aqui para comentar, que é Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Eu acho essa edição aqui, que é da Sétimo Selo, simplesmente maravilhosa. Ela tem ilustrações internas também, e deixa eu mostrar alguma delas aqui para vocês. E eu morro de vontade de ler esse livro também. Eu acho que em algum momento ele vai entrar para a área de membros aqui do canal. Olha, tem essas ilustrações internas aqui durante os capítulos. E parece aquele novelão, assim, do tipo que eu gosto, sabe? E essa edição tá super caprichada. Ele é um livro de mais ou menos 800 páginas, mas também tenho a impressão de que seja uma leitura mais tranquila, mais fluida. Tudo que eu sei sobre essa história é que é um casal que vive ali o período da peste negra na Europa, se eu não me engano, anos de 1600, enfim, e é um casal que não pode ficar junto. Então tem toda essa ideia, né, do relacionamento impossível que é tão presente na literatura. Não sei se é peste negra exatamente, mas tem uma peste envolvida aqui nessa história, enfim, é isso. Agora, livro grande, capa feia, e eu trouxe para representar Fausto II, do Goethe, que tem essa ilustração que eu acho horrorosa, e todas as ilustrações que tem aqui no interior do livro tem essa mesma pegada, eu acho todas horrorosas, então por isso decidi colocar esse aqui. Esse aqui é só o 2, né? Mas o tamanho dele se deve muito por ser bilíngue, e tem bastante espaço com notas de rodapé e etc. Então provavelmente esse livro é menor, mas Fausto 1 e 2, se a gente considerar um livro só, provavelmente é um livro bem grande, então decidi trazer aqui para vocês. Talvez algum livro que a gente possa colocar aqui nessa parte de capa feia também é a coleção do Tolstói, Pela Cia das Letras. Eu acho que poderia ter uma pegada muito mais relacionada ao século XIX, a Rússia, enfim, uma capa meio simplona, né? Tá aqui, inclusive, o Guerra e Paz, que vai aparecer em breve. Mas, enfim, acho que Fausto II é um bom representante da capa feia aqui. Calhamaço que tem vergonha de estar abandonado na estante, esquecido na estante. Eu vou trazer dois aqui, que são dois livros que estão há um tempinho já e que eu queria já ter lido, mas eu sei que são dois livros que vão me demandar um projeto, uma leitura mais atenta, então eu fico me enrolando também nesse sentido. Um deles é Metamorfoses, de Ovídio, que também tá numa edição grandona aqui porque é bilíngue, tem umas 900 páginas nessa edição, mas não vai ser uma leitura que vai demorar tanto assim, só que eu fiz uma sequência, né? Eu li Ilíada e Odisseia, depois eu li Paraíso Perdido, li os Lusíadas, li a Divina Comédia, falta ler Eneida e Metamorfoses. Então esse aqui é um livro que tá há bastante tempo na minha estante esperando que eu leia efetivamente. E outro que eu queria trazer aqui é o Dom Pedro II, a biografia do Heitor Lira, que tem esse tamanhinho aqui, é um tijolinho de 1000 páginas,
E esse livro foi um presente do Edu Zanella, que sempre me manda livros incríveis sobre a história do Brasil, especialmente. E ele me mandou também a biografia de Dom Pedro I, que tá aqui na minha estante, que é uma coleção com 3 livros, e eu quero ler aquela antes de ler essa daqui. Eu tenho muita vontade de trazer mais esses livros, fazer projetos com esses livros, mas eu vejo que história do Brasil e até literatura brasileira ou literatura em língua portuguesa não chama tanto a atenção, infelizmente. Eu vejo nas views mesmo, né? Eu fiz um projeto de Paraíso Perdido que recebeu muito mais visualizações do que o projeto de Os Lusíadas, por exemplo. Então achei bem curioso. Mas enfim, um dia sai. Prometo que um dia sai. Calhamaço que leu e não lembra quase nada ou que quer reler, aqui eu vou trazer outro que é um dos maiores livros da minha estante, que é Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu tenho nesse box, que eu acho sensacional, da Nova Fronteira. E Don Quixote foi um dos primeiros calhamaços que eu li, porque eu li no Kindle, justamente nessa edição aqui. E eu não lembro muito bem das histórias, e óbvio que eu lembro de Don Quixote, dos personagens, da ideia central, até porque Don Quixote meio que já está no nosso imaginário, né, antes mesmo de ler. Só que eu não lembro muito bem os detalhes e eu quero reler essa obra aqui, porque, né, eu acho que eu li em 2020, final de 2020, ou 2021, enfim, faz um bom tempo. E acho que esse aqui é um livro que merece releitura, merece uma atenção maior por parte de nós leitores, porque ele é o marco do romance moderno. Então, mesmo que às vezes seja um livro meio arrastado, meio cansativo, é um livro muito importante da literatura. O último calhamaço que leu foi, então, Guerra e Paz, de Lev Tolstói, que foi um projeto aqui da área de membros. Eu fiz vários vídeos sobre essa leitura aqui. Eu li nessa edição da Cia das Letras, que é a que eu comentei da capa, que poderia ser um pouco mais relacionada, né, ao período. E esse livro aqui foi uma das melhores leituras desse ano, sem dúvidas. Estamos chegando no meio do ano, mas eu posso ter a certeza de afirmar isso, porque é um romanção incrível, com muitas coisas aprofundadas por Tolstói. A guerra, a vida, a morte, como o ser humano lida com os grandes conflitos, como a história segue seu curso, quais são os grandes agentes da história. Enfim, tem muita filosofia aqui também. É um livro completo, é um livro sensacional e que eu recomendo muito, apesar de assustar bastante pelos nomes russos, pelo tamanho. É uma leitura maravilhosa e que eu recomendo imensamente. Último calhamaço que abandonou, e eu não lembro de ter abandonado um livro de ficção recentemente, na verdade nenhum recentemente, porque eu geralmente leio algumas primeiras páginas ali para sentir o livro, ou já sei o que o livro vai trazer antes de ler, então é mais difícil que eu abandone, mas o último que eu lembro que eu abandonei, isso faz, sei lá, uns 3 anos, foi Os Sussurros, do Orlando Fages. E basicamente porque eu estava numa leitura conjunta desse livro e eu saí. Logo em seguida eu fui ler Arquipélago Gulag, reler, na verdade. Então meio que já estava meio repetitivo, assim, sabe, esse tema para mim. Mas é um livro que eu pretendo ler, tanto que está na minha estante. Eu adoro o Fages, ele é um historiador incrível. Esse livro tem umas 780 páginas, mais ou menos, então é um livro grande. Eu acho que eu li até umas 100 páginas, li bastante, mas na época eu priorizei outras leituras. Livro grande que leu muito rápido, e esse com certeza será o posto de E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, porque esse aqui, nessa minha edição, tem umas 1000 páginas, mas o texto é bem pequenininho, como vocês podem ver aqui. Eu li no Kindle, por uma edição que era até maior, né? Mas eu li muito rápido esse livro aqui, porque eu não conseguia largar. Ele é um romanção maravilhoso da época da Guerra Civil Americana. Literatura americana já me pega demais, agora com a escrita dessa escritora aqui, que infelizmente não deixou outras obras, olha, sensacional. História de Scarlett O'Hara, sua família, suas relações, seus problemas, enfim. Provavelmente todo mundo já conhece um pouco dessa história aqui, tanto porque eu vivo panfletando esse livro aqui e continuarei panfletando. Inclusive, acredito que farei uma releitura com os membros aqui do canal muito em breve. Mas também por conta da adaptação, né? Foi um filme icônico que recebeu vários Oscars e tal. E é um baita filme, diga-se de passagem, até bem fiel à história. Caso você já tenha visto o filme, você vai gostar, muito provavelmente, do livro também. Agora, livro grande que leu devagar. Eu já mencionei ele aqui, mas temos aqui Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, porque na verdade eu li 2 vezes já esse livro. A primeira vez que eu li foi em 2021, e foi uma leitura lenta, foi uma leitura que eu precisei parar para
digerir muita coisa do que está escrito aqui. Tem resenha no canal, e a resenha veio na minha releitura, que aí foi um pouco mais rápida, foi com cronograma, leitura conjunta e tudo mais, e aí fluiu melhor. Mas eu acho que era muito por conta do choque, né? A minha primeira leitura foi lenta por conta do choque, eu precisava parar e estudar também, né? Não tinha tanto conhecimento assim sobre a União Soviética, mas é um baita livraço também. Calhamaço que deixou uma saudade imensa e precisava trazer em alguma das categorias aqui. David Copperfield, de Charles Dickens, que é um livro maravilhoso do Dickens. É um livro que eu sempre recomendo para quem tem medo dos calhamaços e quer ler, né, os clássicos da literatura, tem esse receio, porque aqui a gente tem uma história muito gostosa de ler. Dickens é um romancista sensacional, tanto descrições como sentimentos, sensações, ele passa isso de um jeito quase que natural, assim, na sua escrita. O Dickens é realmente maravilhoso. E aqui a gente tem o filho preferido dele, ele mesmo menciona. Tem o livro preferido de Lev Tolstói, inclusive. Então, esse aqui é um marco da literatura, um marco do romance também, do século XIX, mas do romance de uma forma geral. Então, esse aqui é aquele tipo de livro que você termina e fica com saudade de acompanhar os personagens. Eu também poderia mencionar Guerra e Paz aqui, do Tolstói, porque uma sensação que eu tive no final da leitura foi justamente essa, assim, nossa, por mim eu poderia acompanhar esses personagens o resto da minha vida. Mas David deixa mais um quentinho no coração, sabe? Uma sensação gostosa de ler e tudo mais. Deixa eu resgatar Os Miseráveis aqui, que eu falei que ia aparecer de novo, porque a pergunta dessa vez é um calhamaço que te fez chorar. E o livro que tem a maior capacidade do mundo de me fazer chorar é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Porque não só eu chorei na primeira leitura, que eu li no Kindle e tal, né? E, enfim, eu lembro de terminar esse livro chorando, como também na releitura eu chorei mais ainda. Então, assim, como a pessoa já sabe a história, já sabe o final e mesmo assim chora de novo. Só o Victor Hugo consegue fazer isso. E eu não sou muito de chorar com livros, é bem difícil, na verdade. Mas Os Miseráveis sempre me pega. Eu acho que é aquela questão de deslumbramento e questão emocional mesmo. Esse livro tem um apelo emocional muito grande quando eu faço a leitura dele e as releituras também. Por fim, próximos calhamaços, próximas leituras. E eu tô aqui com alguns livros no meu radar, inclusive alguns que já apareceram nesse vídeo. O que não apareceu ainda é o Oblomov, do Goncharov. Eu falei que eu ia dar uma roubadinha, né, porque esse livro tem 600 páginas, mas essa daqui vai ser a próxima leitura da nossa área de membros aqui do canal. Então, caso você tenha interesse, já fica de olho por aí, provavelmente começaremos na última semana de junho. E eu tô com bastante vontade de ler esse livro aqui, porque, enfim, eu tô numa vibe meio literatura russa e o Homem Supérfluo é uma figura que sempre me atraiu bastante, e aqui a gente tem uma representação muito grande do Homem Supérfluo na literatura, então está aqui para as minhas próximas leituras, mas eu também quero mencionar dois que eu quero também fazer na área de membros, ou um projeto, enfim, quero muito ler esses dois aqui, reler E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, porque faz tempo que eu li, e, não, saudade dessa história aqui, sinceramente estou com saudade desse livro sensacional. E outro que eu quero muito ler esse ano ainda é Os Noivos, do Manzoni, que eu já mostrei pra vocês, né? Esse aqui é um livro que tem um tempinho já na minha estante, me olhando, esperando a sua oportunidade. Então acho que esse ano ainda rola. Quero muito tentar ler O Conde de Monte Cristo esse ano também, mas enfim, é engraçado porque a gente vai fazendo essas listas e pensando, e já estamos partindo para metade de junho, né? Daqui a pouco já estamos na metade do ano, daqui a pouco o ano já acabou, então não dá para se encher de projetos, né? Mas enfim, esses são os livros que estão no meu radar e que eu quero muito ler ainda esse ano. É isso, espero que tenham gostado aqui dessa tag. Comentem aí se vocês querem mais tags ou se preferem os outros formatos de vídeo que eu geralmente trago por aqui. Comentem aí suas respostas se quiserem, eu vou deixar a lista de perguntas também, ou os calhamaços que vocês mais amam. Enfim, se apareceu algum livro aqui que vocês querem muito que eu leia, ou que indicam muito, deixa aí também. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, dar o hype, enfim, né? E até o próximo vídeo.